Olá, pessoas! E aí, como vocês estão? Hoje vamos continuar a leitura da Bíblia e nós vamos ler o livro de Baruque, o capítulo 1, Introdução. E essas são as palavras do livro que escreveu Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, de Elcias em Babilônia, no 5º ano, aos 7 dias do mês, no tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e lhes lançaram o fogo. E leu Baruque as palavras deste livro aos ouvidos de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e aos ouvidos de todo o povo que vinha ouvir a este livro, e aos ouvidos dos poderosos filhos dos reis, e aos ouvidos dos anciãos do povo, desde o mais pequeno até o maior de todos eles, que moravam em Babilônia, junto ao rio Sodi, os quais, ouvindo-o, choravam, jejuavam, oravam na presença do Senhor. E ajuntaram dinheiro, conforme pôde a mão de cada um, e o enviaram a Jerusalém, a Joaquim, filho de Elcias, de Salom, o sacerdote, e aos sacerdotes e a todos os do povo, que se acharam com ele em Jerusalém. Depois que ele recebeu os vasos do templo do Senhor, que haviam sido levados do templo, para o restituir à terra de Judá, aos 10 dias do mês de Sivan, vasos de prata que fez Sedecias, filho de Josias, do rei de Judá. E depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, aprisionou a Jeconias e aos príncipes e a todos os magnates e ao povo da terra, e os levou preso desde Jerusalém à Babilônia. E disseram: aí vos mandamos dinheiro, comprai com ele holocaustos e incenso, fazei oferendas e hóstias pelo pecado no altar do nosso Senhor Deus. Rogai-lhe pela vida de Nabucodonosor, rei de Babilônia, pela vida de Baltazar, seu filho, e para que seus dias sejam como os dias do céu sobre a terra, e para que o Senhor nos dê fortaleza e ilumine os nossos olhos, para que vivamos debaixo da sombra de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e debaixo da sombra de Baltazar, seu filho, e os sirvamos a eles muitos dias, e achemos graça na presença deles. Orai também ao Senhor nosso Deus por nós mesmos, porque nós mesmos pecamos contra o nosso Senhor Deus, e o seu furor não se apartou de nós até este dia. E lede este livro, que nós vos mandamos, para ser lido em voz alta no templo do Senhor, em dia solene e em dia oportuno. Oração dos exilados, confissão dos pecados. E direis: ao Senhor nosso Deus seja atribuída a justiça, mas a nós a confusão do nosso rosto, como se vê neste dia a todo Judá, e aos que moram em Jerusalém, aos nossos reis e aos nossos príncipes, e aos sacerdotes e aos profetas, aos nossos pais. Nós pecamos diante do Senhor nosso Deus, e não cremos, desconfiando dele, e não lhe quisemos estar sujeito, e não ouvimos a voz do nosso Senhor Deus, para andarmos segundo os seus preceitos que ele nos deu. Desde o dia em que ele tirou os nossos pais da terra do Egito até esses dias, temos sido rebeldes ao Senhor nosso Deus, e dissipados nos apartamos dele, por não ouvirmos a sua voz. E se nos tem pegado muitos males e maldições que o Senhor intimou a Moisés, o seu servo, o qual tirou os nossos pais da terra do Egito, para nos dar a terra que manava leite e mel, como se vê no dia de hoje, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 2. Por isso, verificou o Senhor nosso Deus a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que julgaram Israel, e contra os nossos reis, contra os nossos príncipes, e contra todo Israel e Judá, que traria o Senhor sobre grandes males, quais nunca se tivessem visto debaixo do céu, como os que vieram sobre Jerusalém, conforme que está escrito na lei de Moisés, que comeria o homem das carnes do seu filho e as carnes da sua filha, e os entregou o Senhor debaixo da mão de todos os reis, que estão no nosso contorno, para serem o ludíbrio e a desolação entre todos os povos que o Senhor nos pôs dispersos. E temos ficado por baixo e não por cima, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, não obedecendo a sua voz. Ao Senhor nosso Deus seja atribuída a justiça, mas a nós e aos nossos pais a confusão de rosto, como está vendo nesse dia, porque o Senhor predisse contra nós todos esses males que vieram sobre nós. Não temos feito súplica diante da face do Senhor nosso Deus para o retirarmos de cada um de nós dos nossos péssimos caminhos. E velou o Senhor os males e o fez vir sobre nós, porque o Senhor é justo em todas as suas obras, o que nos mandou, e não
todas as suas obras que nos mandou, e não ouvimos a sua voz para caminharmos nos mandamentos do Senhor, que ele pôs diante da nossa face. Súplica. E agora, Senhor Deus de Israel, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão forte, com sinais e com prodígios, com teu grande poder e com o braço levantado, e adquiriste para ti nome, assim como está vendo neste dia. Nós pecamos, temos obrado com impiedade, temos vivido mal, ó Senhor nosso Deus, contra todos os teus mandamentos. Aparta-te nós a tua ira, porque temos ficado poucos entre as gentes onde nos puseste dispersos. Escuta, Senhor, as nossas preces, as nossas orações. Livra-nos por amor de ti mesmo e concede-nos achar graça diante da face daqueles que nos trouxeram fora do nosso país, para que toda a terra saiba que tu és o Senhor nosso Deus e para que o teu nome tem sido invocado sobre Israel e sobre a sua geração. Olha, Senhor, para nós da sua santa casa e inclina o teu ouvido e escuta-nos. Abre os teus olhos e vê, porque os mortos que estão no inferno, cujo espírito foi separado das suas entranhas, não darão honra nem justificação ao Senhor. Mas a alma que está triste por causa da grandeza do mal e anda encurvada e abatida e tem os olhos enfraquecidos e a alma faminta, te dá a ti, ó Senhor, glória e o louvor da tua justiça. Porque não é segundo as justiças de nossos pais que nós derramamos os nossos rogos e imploramos misericórdia diante da tua presença, ó Senhor nosso Deus, mas porque enviaste a tua ira e o teu furor sobre nós, como proferiste pela boca dos teus servos os profetas, dizendo: assim diz o Senhor, abaixai o vosso ombro, o vosso pescoço, e serviu ao rei da Babilônia. Estarei de assento na terra, que eu dei a vossos pais. Se porém não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, para vos sujeitardes ao rei da Babilônia, eu vos farei sair da cidade de Judá e para fora de Jerusalém, e tirarei de vós toda a voz de regozijo e toda a voz de alegria, e voz de esposo, de esposa, e ficará toda a terra sem rastro de quem a habitasse. E não ouviram a tua voz para servirem ao rei de Babilônia. Cumpristes tuas palavras que pronunciaste pela boca dos teus servos, os profetas, para que fossem traslados do seu lugar os ossos dos nossos reis e os ossos dos nossos pais. E eis aí têm sido lançados ao calor do sol e a geada da noite, e morreram entre cruelíssimas dores, pela fome e pela espada, e em dispersão. E puseste este mesmo templo, em que tem sido invocado o teu nome, assim como se vê neste dia, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. E obraste conosco, Senhor nosso Deus, segundo toda a tua bondade e conforme toda aquela tua grande misericórdia, assim como proferiste pela boca do teu servo Moisés, no dia em que lhe mandaste escrever uma lei diante dos filhos de Israel, dizendo: se não escutardes a minha voz, essa grande multidão será reduzida a muita pouca gente, para onde eu os lançarei dispersos. Porque eu sei que esse povo não há de ouvir, pois é um povo de dura serviço, mas ele se converterá de coração na terra de seu cativeiro, e saberão que eu sou o Senhor Deus deles, e dar-lhe-eis coração, e entenderão, ouvidos e ouvirão. E eles me louvarão na terra do seu cativeiro, e se lembrarão do meu nome. Apartar-se-ão do seu espinhaço de ouro e das suas malignidades, porque se lembrarão do caminho de seus pais, que pecaram contra mim. Eu os trarei outra vez para a terra que jurei aos pais dele. Abraão, Isaque e Jacó serão senhores dela. Multiplicá-los-ei e eles não diminuirão. Farei com eles outra aliança que será eterna, para que eu lhes seja a eles Deus, e eles a mim me sejam povo. Eu não removerei jamais ao meu povo, os filhos de Israel, da terra que lhes dei. Capítulo 3. E agora, Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel, a alma entre angústias e o espírito aflito clama a ti. Ouve, Senhor, tem compaixão, porque Deus é um Deus misericordioso. Compadece-te de nós, porque pecamos na tua presença. Porque tu permaneces eternamente, nós então havemos de perecer porque tu
permaneces eternamente, nós então havemos de perecer para sempre? O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve apresentemente a oração dos mortos de Israel e a dos filhos daqueles que pecaram contra ti e não ouviram a voz do Senhor seu Deus, e nos tem pregado esses males. Não queiras lembrar-te das iniquidades de nossos pais, mas lembra-te do teu poder, do teu nome nesse tempo. E porque tu és o Senhor nosso Deus, e nós, Senhor, te louvaremos, porque por isso puseste no teu Senhor em nossos corações, e a fim que invoquemos o teu nome, te louvemos no nosso cativeiro, porquanto nos apartamos da maldade dos nossos pais que pecaram diante de ti. E eis aqui, estamos nós hoje no nosso cativeiro, que nos puseste dispersos para sermos um objeto de afronta e de maldição, e para sentirmos a pena do pecado, segundo todas as maldades dos nossos pais, que se apartaram de ti, Senhor nosso Deus. Unidade 2, Discursos de Baruque. Exortação à sabedoria. Ouve, ó Israel, os mandamentos da vida. Aplica os teus ouvidos para aprenderes a prudência. De onde vem, ó Israel, de onde vem, ó Israel, estares tu presente na terra dos seus inimigos? Tenha envelhecido em terra estranha, contaminaste com os mortos, está confundido com os que descem ao inferno, deixaste a fonte da sabedoria, porque tu tivestes andado pelo caminho de Deus, tu seguramente perseverarias numa paz eterna. Aprende onde está a prudência, onde está a virtude, onde está a inteligência, para saberes ao mesmo tempo onde está a estabilidade da vida e do sustento, onde está o lume dos olhos e a paz. Quem achou o lugar dela? E quem entrou nos tesouros dela? Onde estão os príncipes das gentes? E os que dominam sobre ti as alimárias que estão sobre a terra? Os que brincam com aves do céu? Os que se entesouram prata e ouro e que confiam os homens e não têm fim os seus esforços de adquirir? Os que lavram a prata e andam afadigados e não têm termo as invenções das obras e não têm termo as invenções das obras deles? Exterminados foram e desceram aos infernos, outros se levantaram em lugar deles. Esses mancebos viram a luz e habitaram sobre a terra, mas ignoraram o caminho da sabedoria, nem entenderam as suas veredas, nem seus filhos a receberam. Ela se retirou para longe da face deles, não foi ouvida na terra de Canaã, nem foi vista em Temã. Também os filhos de Agar, que buscam uma prudência que vem da terra, esses negociantes de Merra e de Tema, e os fabulistas, os esquadrinhadores de prudência e de inteligência, mas não convenceram o caminho da sabedoria, nem fizeram menção das suas veredas. Ó Israel, quão grande é a casa de Deus e espaçoso o lugar da sua possessão. Ele é vasto e não tem limites, elevado e imenso. Ali estiveram aqueles gigantes famosos, que houve desde o princípio de grande estatura, destros na guerra. Não escolheu o Senhor a estes, nem eles acharam o caminho da disciplina. Por isso pereceram, e porque não tiveram a sabedoria, pereceram pela sua imprudência. Quem subiu ao céu e recebeu a ela e tirou das nuvens? Quem atravessou o mar e a achou e trouxe antes que o ouro escolhido? Não há ninguém que possa conhecer os seus caminhos e nem que busque com cuidado as suas veredas, mas aquele que sabe todas as coisas a conhece, a descobriu pela sua prudência, o que aparelhou a terra por uma eternidade e encheu de gados, de quadrúpedes, o que envia luz e ela vai, a chamou e lhe obedece tremendo, e as estrelas deram luz nas suas estâncias e se alegraram, foram chamadas e disseram, aqui estamos, deram luz com alegria àquele que as fez. Esse é o nosso Deus, e não será reputado outro diante dele. Este achou todo o caminho da ciência, e deu a Jacó seu servo e Israel seu amado. Depois disso, foi ele visto na terra e conversou com homens. Este é o livro dos capítulo 4 agora. Este é o livro dos mandamentos de Deus, e a lei que subiste eternamente. Todos os que guardam chegarão à vida, e os que a deixaram cairão na morte. Converte-te, Jacó, e abraça esta lei. Anda pelo caminho, ao seu clarão em direitura do lume dela. Não entregues a outro a glória, nem a uma gente estranha a tua dignidade. Ditosos somos, ó Israel, porque as coisas que agradam a Deus não são manifestas. Exortação à confiança. Tem melhor ânimo, ó povo de Deus, memória de Israel.
vendidos haveis sido agentes para a perdição, senão pelo motivo de que em ira provocastes a Deus a iracúndia, fostes entregue aos adversários, porque tendes irritado aquele que vos fez, ao Deus eterno, sacrificando aos demônios e não a Deus, porque vos esquecerdes de Deus e que o vos sustentou, e contritastes a Jerusalém a vossa nutrice, porque ela viu que vinha a ira de Deus sobre vós e disse: ouvi, confinantes de Sião, porque Deus me enviou uma grande aflição, porque ouviu o cativeiro do meu povo, dos meus filhos e filhas, que lhes lançou em cima o Eterno. Pois eu os sustentei com alegria e os despedi com dor e mágoa. Ninguém se alegre sobre mim, estando viúva e solitária. Por muitos tenho sido desamparada por causa dos pecados de meus filhos, porque desviaram da lei de Deus, e não souberam os seus preceitos, nem andaram pelos caminhos dos mandamentos de Deus, nem entraram com justiça pelas veredas da sua verdade. Venham, confinantes de Sião, e façam menção do cativeiro de meus filhos e filhas, que lançou em cima o Eterno. Porque fez vir sobre eles uma gente de longe, uma gente perversa e de outra língua, os quais não respeitam ao ancião, nem tiveram piedade dos pequeninos, arrancaram os amados à viúva e, tirando-lhe os filhos, a deixaram só. Pois em que vos posso ajudar? Por aquele que fez vir sobre vós os males, este mesmo vos livrará das suas mãos vossos inimigos. Andai, filhos, andai, porque eu fui deixada só. Despi-me do manto da paz, vesti-me de saco e rogativa, e clamarei ao Altíssimo até os meus últimos dias. Tende melhor ânimo, filhos. Clamai ao Senhor e livrar-vos-á da mão dos príncipes inimigos. Porque eu esperei no Eterno a vossa salvação. E veio-me um gozo santo pela misericórdia, que vos virá do Eterno nosso Salvador. Porque com choro e pranto vos vi partir, mas o Senhor fará voltar a mim com gozo e alegria para sempre. Porque assim como as vizinhas de Sião viram vir de Deus, o vosso cativeiro assim verão também prontamente ao abaixar da parte de Deus a vossa salvação, que vos sobreviverá com grande honra e eterno esplendor. Filhos, suportar com paciência a ira que veio sobre vós, porque o teu inimigo te perseguiu, mas em breves verás a sua perdição, e subirás sobre as suas cervizes. Os meus mimosos andaram por ásperos caminhos, porque foram levados como um rebanho roubado por inimigos. Tende melhor ânimo, filhos, e clamai ao Senhor, porque memória terá de vós aquele que vos conduziu. Porque assim como a vossa mente se dirigiu a que vós desviasseis de Deus, com um ardor 10 vezes maior os buscareis, quando de novo vos converterdes. Porque aquele que vos enviou os males, esse mesmo vos trará de novo uma alegria perdurável junto com a vossa salvação. A esperança de Jerusalém. Tem melhor ânimo, ó Jerusalém, porque a ti te exorta o que deu teu nome, o que te deu o nome. Os malvados que te vexavam pereceram, e os que se congratularam na tua ruína serão punidos. As cidades em que serviram teus filhos serão castigadas, e a que deteve teus filhos. Porque assim como ela se regozijou na sua ruína e se alegrou na tua queda, assim se contristará na sua desolação. E será cortada a algazarra da sua multidão, e a sua jactância se converterá em pranto. Porque o fogo lhe sobreviverá da parte do Eterno por largos dias, e pelos demônios será habitada por muito tempo. Olha, ó Jerusalém, para o oriente, e vê o regozijo que te vem de Deus. Pois eis aí vêm os teus filhos, os que enviaste dispersos, vêm congregados do oriente até o ocidente, regozijando-se na palavra do santo para a honra de Deus. Capítulo 5. Larga, ó Jerusalém, os vestidos do teu luto e da tua vexação. Enfeita-te de gala e da majestade daquela glória sempiterna que te vem de Deus. Revestir-te-á do Deus forrado manto da Revestir-te-á Deus do forrado manto da justiça, e porá sobre a tua cabeça uma mitra de eterna honra.
Porque Deus te mostrará em ti o seu esplendor a todo aquele que está debaixo do céu. Porque o nome que por Deus te será posto para sempre virá a ser paz da justiça e honra da piedade. Levanta-te, ó Jerusalém, e põe-te no alto. Olha para o oriente e vê os teus filhos congregados desde o sol do oriente até o ocidente, regozijando-se na palavra do santo, com a lembrança de Deus. Porque saíram de ti pés levados pelos inimigos. Mas o Senhor os trará a ti conduzidos com honra como os filhos do reino. Porque Deus tem terminado de aplanar todos os montes altos, os rochedos imóveis e encher os vales para igualarem com a terra, a fim de que Israel ande com a diligência para a honra de Deus. Assim os bosques, como todas as árvores de sua suave fragrância, fizeram uma sombra agradável a Israel por ordem de Deus. Porque trará Deus a Israel com júbilo na luz da sua majestade, com a misericórdia e justiça que dele vem. Apêndice. Carta de Jeremias aos exilados. Título e introdução, capítulo 6. Cópia da carta que Jeremias mandou aos cativos, que pelo rei dos babilônios estavam para ser levados à Babilônia, a fim de que ele se anunciasse tudo conforme que lhe foi por Deus mandado. Por causa dos pecados que cometestes diante de Deus, vós sereis levados cativos à Babilônia por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Nestes termos, depois de haverdes entrado em Babilônia, estareis ali muitos anos, e largos tempos até 7 gerações. Depois disso, vos tirarei dali em paz. Mas agora, vereis em Babilônia que são levados os ombros dos deuses de ouro, de prata, de pedra, de madeira, metendo medo às gentes. Vede, pois não suceda que também vós temeis semelhantes no procedimento aos estrangeiros, e que temais esses deuses e vos deixeis possuir do seu temor. Quando virdes por detrás e diante deles a turba que o adora, dizei em vossos corações: Tu, Senhor, é que deve ser adorado, porque o meu anjo está convosco, e eu mesmo terei cuidado das vossas almas. Nulidade dos ídolos não tem vida. Porque a língua deles, polida pelo escultor, e eles dourados e prateados, são os falsos representativos que não podem falar. E assim como se fazem adornos a uma donzela apaixonada por enfeites, assim depois de fabricados, eles se revestem com o ouro que recebem. Os deuses deles têm por certo coroas de ouro sobre as suas cabeças, mas os sacerdotes os despojam do ouro e da prata e gastam em seus próprios usos. Ainda dão este ouro às prostitutas e enfeitam as meretrizes. Depois de haverem tomado uma vez das meretrizes, adornam com eles os seus deuses. Mas estes não livram da ferrugem nem da traça. Depois de o trajarem de um vestido de púrpura, lhes limpam os rostos por causa do pó que se levanta no lugar onde estão, que entre eles é muito. Tem também um certo na mão como homem a maneira de um juiz de província, mas ele não mata a quem o ofende. Tem também na mão espada e cutelo, mas não se pode livrar a si da guerra e nem dos ladrões. Por onde seja-vos este manifesto argumento de que são deuses, de que não são deuses. São inúteis e insensíveis. Portanto, não os temais, porque assim como uma vasilha que se quebra fica inútil ao homem, tais são também os deuses deles. Postos eles numa casa, os seus olhos se enchem de pó, feito levantar o pó deles que entram. E assim como algum que ofendeu ao rei, que lhe fecham as portas. Ou como a um morto que foi levado ao sepulcro. Do mesmo modo, seguram os sacerdotes as portas com fechaduras e ferrolhos, para que não sejam despojados pelos ladrões. Acendem-lhe lâmpadas, e na verdade muitas, das quais não podem ver nenhuma, porque são como as vigias das casas. E dizem que as serpentes que saem na terra lhe lambem os corações, quando os roem a eles e aos seus vestidos, e não sentem. Negras se tornam as suas caras com o fumo que se faz na casa. Sobre o seu corpo e sobre a sua cabeça voam os mochos e as andorinhas, e outras aves ainda do mesmo modo, até as gatas. Daqui, sabei que não são deuses, assim não temais. Também o ouro que eles têm é para adorno. Se alguém lhes não limpar a ferrugem, não reluzirão, pois nem ainda quando os fundiam, os sentiam.
a todo preço são comprados, e não é espírito algum neles. Sem pés são levados sobre os ombros, mostrando aos homens a sua vileza. Sejam também confundidos os que adoram, por cuja causa eles se caírem em terra, não levantam por si mesmo. Se algum os puser direitos, não terão por si mesmo, mas pôr-lhes-ão adiante como os mortos dos donativos que lhes oferecem. Os seus sacerdotes vendem as oferendas deles e fazem delas um mau uso. E assim mesmo as mulheres deles, encetando-as, dão disso conta alguma, nem ao enfermo nem ao mendigo. Elas, prenhes, e no seu estado de impureza, tocam os sacrifícios deles. Assim que, sabendo vós por esses princípios, que não são deuses, não os temais. São impotentes e pobres, pois, porque lhes chamam deuses, porque as mulheres fazem oferendas a deuses de prata, de ouro e de madeira, e nas suas casas estão assentados os sacerdotes, tendo as túnicas rasgadas, as cabeças e a barba rapada, e as suas mesmas cabeças descobertas, e rugem fazendo alaridos diante dos seus deuses como uma sede morto. Os sacerdotes lhe tiram seus vestidos, e como eles vestem as suas mulheres e seus filhos. Nem eles experimentam algum maltratamento da parte de qualquer ou algum probséquio. Lhe poderão dar o pago. Nem podem pôr um rei nem tirá-lo, nem podem pôr um rei nem tirá-lo, nem tampouco podem dar riquezas e nem retribuir o mal. Se algum lhes fizer um voto e não cumprir, nem isto eles requerem. Não livram a um homem da morte, nem defendem ao fraco do mais poderoso. Não restituem à vista a um homem cego, não livrarão ao homem da sua necessidade. Não se compadecerão da viúva, nem farão bem aos órfãos. Os deuses deles são semelhantes às pedras do monte, sendo feitos de madeira e pedra. Como se pode, pois, ajuizar ou dizer que eles são deuses? Porque ainda os mesmos caldeus os desonram, os quais, depois de terem ouvido que o mundo não pode falar, apresentam-no a Abel, pedindo-lhe que lhe dê fala. Como se pudessem sentir os que não têm movimento, ainda eles mesmos, quando se desenganarem, o desampararão, visto não terem os mesmos deuses deles sentimento algum. Também se vêem umas mulheres cingidas de cordas que estão assentadas nos caminhos, queimando caroços de azeitona. E quando alguma delas, atraída por algum passageiro dormir com ele, lança em rosto a sua vizinha que ela não fora julgada digna de honra como ela, nem a sua corda se quebrara. E todas as coisas que se fazem para eles são falsas. Como pode logo ajuizar ou dizer que eles são deuses? Por estatutários, pois, e ourives do ouro foram eles feitos. Nenhuma outra coisa serão, senão aquilo que querem que sejam os sacerdotes. Também os mesmos artífices que as fazem não são de muita duração. Pois como pode ser deuses aquelas coisas que por eles mesmos foram fabricadas e não deixaram outra coisa que engano e opróbrio aos que hão de vir depois? Porque depois de lhes sobrevir alguma guerra e quaisquer males, consultam os sacerdotes entre si, onde se hão de esconder com eles. Como deve logo crer-se que são deuses os que nem se podem livrar da guerra, nem defender-se das calamidades, porque como eles sejam de maldeiros dourados e prateados, vir-se a saber algum dia por todas as nações e reis os que são falsos, o que faz ver claramente que não são deuses, senão obras de mão de homens, e não há neles operação alguma de Deus. De onde se pode saber logo que não são deuses, se não são das mãos de homens, se não obras de mãos de homens, e que não há virtude alguma de Deus neles? Os homens são mais fortes do que os ídolos. Não põem o rei a província alguma, nem darão chuva aos homens. Assim mesmo, não decidirão pleito, nem liberarão as províncias da injúria, porque nada podem como as gralhas que voam entre o céu e a terra. Pois se tiver fogo na casa dos deuses de madeira, de prata e de ouro, dos seus sacerdotes, por certo, fugirão e se livrarão. Mas eles, como as vigas no meio das chamas, se queimarão. Mas nem a um rei, nem numa guerra farão resistência. Como se pode logo ajuizar ou admitir que são deuses? Não se poderão defender dos ladrões, nem dos saqueadores de deuses de madeira e de pedra dourados, prateados, quando os tais podem mais do que eles. Os despojarão do ouro e da prata, dos vestidos que estão cobertos, e se irão com ele, e não se poderão valer a si mesmos.
de tal sorte que é melhor ser um rei, que ostenta suas forças, ou uma vasilha útil em uma casa, com a qual se contente, ou o que a possui, ou uma porta em qualquer casa, que guardada o que há dentro dela, quer ser um destes falsos deuses. O sol, por certo, e a lua, as estrelas, sendo resplandecentes e destinadas por vários usos, obedecem. Da mesma sorte, o relâmpago até o vento que assopra por toda a região. As nuvens, quando por Deus lhe for mandado que corram todo mundo, cumprem o que é mandado. O fogo também, que é enviado de cima para que se consuma os montes, os bosques, faz o que se lhe tem ordenado. Mas estes não se assemelham a nenhuma coisa daquelas, nem em parecer nem em poder, porque não se deve ajuizar, nem dizer que eles são deuses, quando não podem nem fazer justiça, nem valerem coisa alguma aos homens. Assim, que sabendo vós que não são deuses, em consequência disso não o temais, porque eles não amaldiçoarão, nem abençoarão os reis, nem tampouco mostram nos seus agentes os sinais dos tempos, nem luzirão como o sol, nem iluminarão como a lua. Melhores do que eles são os animais, que podem refugiar-se debaixo de coberta e servir de si proveito. Assim, é para nós manifesto que de nenhuma maneira são deuses, por cujo motivo não temais. Porque assim como o espantalho em um neolau não o guarda, por este modo são deuses deles de madeira, de prata e dourados. Do mesmo modo são também como o espinheiro branco em um jardim, sobre o qual vê pousar todas as aves. Da mesma sorte que se assemelham até um morto lançado em trevas, os deuses deles de madeira e dourados prateados. Também pela púrpura escarlata, o que traça a róia em cima deles. Sabereis finalmente que não são deuses. Eles mesmos, nessa conformidade, vêm por último a ser comidos e serão opróbrio em toda geração, em toda uma região. Melhor é o homem justo, que não tem ídolos, porque estará longe dos opróbrios.